Vamos falar de promessa. Eu sou Lucineide e sou redatora publicitária, gente, vulgo copywriter, que é mais popular. Eu quero falar com vocês sobre essa questão da promessa. A promessa, na verdade, é um termo que ficou muito popularizado entre os copywriters e acabou sendo disseminado nas redes sociais. Mas o certo é a transformação, que é a transformação que você gera na vida das pessoas. E a gente faz a tal da promessa pensando justamente em atrair a pessoa de acordo com a dor dela. Então, eu tenho uma aula que eu coloquei inclusive como bônus para vocês, que são técnicas para vender muito, que basicamente é a técnica de copywriter. E dentro dessas técnicas eu vou entregar algumas coisas para vocês poderem construir a promessa, a transformação de vocês de uma forma mais clara e fazer com que as pessoas se interessem pelo produto ou serviço de vocês. Vamos lá. Quando eu tenho um produto ou serviço, eu vou criar esse produto ou serviço baseado no meu conhecimento, mas eu vou precisar olhar para a dor que as pessoas têm e para os desejos que elas têm, para que eu consiga determinar onde elas estão, que é a dor, e leve-as aos desejos delas. Vamos pensar aqui de uma forma bem lógica. Por exemplo, o meu método, ele ensina você a monetizar os seus conhecimentos. Qual é a dor que você tem? Você é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas você não ganha dinheiro com isso. Qual é o seu desejo? Ganhar mais, ter liberdade financeira, viajar, curtir a família, ter muitos carimbos no passaporte, tirar várias férias por ano, ter o carro do sonho, a casa do sonho. Você tem muitos desejos. Então o que eu faço? Eu te mostro como vender de X a X mil reais monetizando os seus conhecimentos na internet. Então eu tiro você da dor, que é a sua escassez financeira, embora você seja inteligente, e levo você para os seus desejos. Isso é o que eu chamo de promessa. Quando eu digo te ensino a vender de 5 a 15 mil reais por mês na internet, eu estou te fazendo uma promessa. Quando eu digo descubra como faturar de 30 a 100 mil reais por mês monetizando os teus conhecimentos, eu estou te fazendo uma promessa. Ou seja, eu estou te mostrando que eu tenho uma transformação para gerar na tua vida. Porém, quando eu vou conversar com esse cliente, eu preciso deixar claro que a minha promessa, ela não é só uma promessa. Sabe aquela história do povo que gosta de rezar para santo, de acender vela? Se acontecer isso na minha vida, eu vou subir a escadaria da Penha. Cancelado, está? De joelho, não sou eu. Mas a pessoa faz essa promessa. Se acontecer isso, isso e isso, eu vou acender tantas velas. Ela faz uma promessa. É basicamente a mesma essência da coisa, porém, aqui a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro que você não pode prometer algo que você não possa cumprir. Te ajuda a atrair o seu amor de volta, só se for o próprio, meu amor, porque o do outro, ou da mulher ou do cara, tu não vai conseguir atrair. Então não se mete em confusão. Te ajudo a perder 20 quilos em uma semana, não faça isso, porque é promessa irreal. E no marketing a gente precisa trabalhar com aquilo que é possível, principalmente porque já existe muita picaretagem. Vocês vão perceber que no mercado hoje existem muitas pessoas que estão quebrando as regras de uma forma indecente e fazendo com que as pessoas olhem para o marketing de forma distorcida, desacreditada, justamente porque existe muita gente fazendo promessas milagrosas e não estão entregando resultado. Então concentrem naquilo que vocês podem fazer de verdade. Por exemplo, eu sou professora de letras, sou licenciada em letras, trabalhei com português e redação por muito tempo e eu sei como fazer um aluno ser aprovado em qualquer prova de concurso público. Eu posso dizer para o meu aluno que te ajudo a ser aprovado em qualquer redação de concurso público porque eu tenho história, eu tenho bagagem, eu já consegui fazer isso. Porém, eu preciso pensar também no histórico desse cliente. Porque às vezes esse cliente ele não tem bagagem o suficiente para conseguir aquele resultado. E aí, às vezes, a gente deixa para dizer isso para o cliente depois que ele compra o produto. Olha, cara, tu não tem condição nenhuma de passar por isso. Às vezes a gente deixa. E eu já sou clara nisso. Quando eu vou fazer uma promessa dessa, eu faço uma promessa e já deixo claro. Desde que você faça a sua parte. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Só para vocês perceberem essa questão da promessa. Eu tive muitos alunos de Enem. Em 2017 eu peguei uma menina que ela era aluna de uma escola grande de medicina aqui na Bahia, muito grande, renomada. E essa menina fazia Enem, já estava no segundo ou terceiro Enem, ela só conseguia fazer 720 pontos na redação, não passava disso. Quando ela chegou para mim, eu olhei, lembro dela hoje, o nome dela, disse a ela: Thaís, você não está conseguindo subir sua nota por isso, 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 isso e isso.
Esses são seus problemas. Thaís foi fazer a prova do Enem 3 meses não. Ela começou a estudar comigo maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro foi a prova, outubro, novembro foi a prova. No ano seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: muito obrigada pelo que você me disse. Eu consegui fazer 920 pontos na redação do Enem. Eu fiz ela subir 200 pontos. 200 pontos? Quem é bom na matemática? 720 para 820, de 820 para 920. Ela foi para 920 comigo. E essa mudança dela não foi vista na prova, foi vista no processo. Então, às vezes, a gente precisa dizer para o cliente o seguinte: eu consigo te fazer ser aprovado, sim, mas você tem que fazer isso. Deixar claro para o cliente que a sua promessa só tem resultado se o cliente fizer alguma coisa. Então, tenham muito cuidado com o que vocês prometem, como vocês prometem, para vocês não comprometerem a imagem de vocês de forma negativa no mercado. Então, só prometam aquilo que vocês possam cumprir. Por exemplo, eu tinha uma cliente, ela queria fazer um curso online para vender o conhecimento dela, e eu disse a ela que eu conseguia ajudá-la a fazer aquele processo. Só que eu não consegui fazer. Mas eu não consegui fazer por quê? Porque a cliente não estava disposta a fazer. Então eu prometi para ela que ajudava ela a ganhar dinheiro com o conhecimento dela, mas a cliente não estava disposta a fazer. Então, às vezes, a gente tem que deixar claro para o cliente que eu consigo ajudar você a perder 7 quilos em uma semana, desde que você faça isso aqui bem claro. Se você não fizer isso, você não tem resultado. Então, tenham muito cuidado com a promessa que vocês fazem para ser uma promessa real e deixar claro que o resultado não depende só de você. Depende do comprometimento, do quanto o cliente está realmente envolvido e do quanto o cliente realmente deseja aquele resultado. E eu falo muito sobre relacionamento porque eu sou terapeuta e eu vejo muitas vezes terapeutas fazendo promessas para clientes e depois o cliente não consegue o resultado e o cliente vai embora, o terapeuta fica sem cliente porque ele quer entrar no lugar da solução. Gente, a gente faz a promessa da transformação, mas a gente deixa claro que a transformação ela precisa ser feita, ou melhor, ela será feita quando o cliente agir. Então, quando eu digo a vocês, façam de 2 a 15 mil reais por mês, monetizando o conhecimento de vocês, eu chego ali embaixo, eu coloco um monte de informação mostrando o que eu consegui. Quando eu mostro o que eu consegui, eu mostro que eu agi. Quando eu mostro exemplos, eu mostro exemplos de pessoas que agiram. E digo a você, se você estiver disposto a fazer a mesma coisa que eu fiz, você consegue. Então, a minha promessa, ela é a transformação que eu gero. Eu tenho a dor que o cliente tem e eu tenho os desejos dele. Eu estou entre a dor e os desejos. Eu sou a ponte entre a dor e os desejos. Então, se você não tem dinheiro, mas tem muito conhecimento, eu te ensino a fazer dinheiro, a ter liberdade financeira, eu sou a ponte. O meu método é a ponte. O meu método é a transformação que você tem. Porém, essa ponte ela só vai funcionar se você quiser atravessá-la. Porque se você não quiser, não vai conseguir resultado. Isso depende de cada um. Então, eu não faço promessas irrealísticas. Hoje eu estou estudando para fazer 100 mil reais por mês, porque eu ainda não bati essa meta. Quando eu gravei essa aula, em novembro de 2024, eu ainda não bati essa meta. Pode ser que quando você assista eu já tenha batido e aí eu vou ter falado sobre isso. Eu estou estudando, fazendo uma mentoria para crescer o meu negócio, desenvolver o meu negócio e chegar ao faturamento médio de 100 mil reais por mês. Então percebam que a promessa que eu ofereço para vocês é a promessa que eu já alcancei. Eu não posso oferecer a vocês uma promessa de algo que é irreal para mim ainda, que eu ainda não posso fazer. Então tenham muito cuidado com o que vocês prometem às pessoas. Mas a promessa, ela tem que ter alguns atributos e esses atributos eu vou explicar dentro da parte onde eu ensino as técnicas para vocês venderem muito, que são as técnicas de copy. Aí lá eu vou trazer umas outras ferramentas, outros elementos que vão dar clareza para vocês na hora de fazerem essa promessa. Por enquanto, eu quero que vocês guardem essa informação e já comecem a pensar quais são as dores que as pessoas têm, quais são os desejos e como vocês conseguem ajudá-las a resolverem esse problema, levando-as do ponto A para o ponto B. O ponto A é a dor, o ponto B são os desejos que ela tem e você está bem no meio. Comecem a pensar em como vocês podem fazer isso, porque na aula sobre a parte onde eu vou mostrar a vocês as técnicas para vender muito, lá vocês vão aprender justamente como estruturar essa promessa de vocês. Um grande abraço e a gente se vê.